Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante, que diz assim, a confissão de Pedro. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém? Vamos lá, que diz assim. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vejam bem. Olha, não importa o que falam a respeito de você. Importa é o que Deus fala quem você é. Irmãos, se as pessoas dizem que você é isso, é aquilo, não interessa. Se você está em Cristo, está sendo fiel a Ele, o que importa é a tua consciência limpa, sabe? E o Senhor que te conhece melhor do que você mesmo, entende? Então, da mesma forma, foi nesse exato momento. Ele perguntou o que as pessoas diziam que ele era, entende? E ele, pois bem, disseram que era, sabe, um dos profetas, ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, entende, irmãos? Ele não se importou, vejam bem que ele não deu nenhuma reação, não falou nada. Agora, e vocês? O que vocês pensam? Ou o que vocês dizem que eu sou? O que importa é o que as pessoas que andam contigo, que estão ao teu lado, falam a respeito de você. É essas pessoas que vocês devem ouvir. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não está enxergando o que está fazendo, se está correto ou errado. Mas a pessoa que está do nosso lado, ela consegue entender, sabe? Ela consegue visualizar, enxergar aquilo que a gente não está conseguindo contemplar, não está conseguindo ver. Então, vamos dizer assim, essas correções,
esses detalhes que a gente precisa ficar atento, tá certo? Então, Jesus se alegrou, sabe? Ficou feliz, grato por Pedro dizer: ah, isso é fácil, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, revelando verdadeiramente quem Jesus era e o que ele estava colocando em prática aqui na terra, sabe? É a obra de Deus Pai, entende? Ele veio deixar o exemplo. Jesus é o nosso espelho, sabe? A gente tem que olhar no espelho e não se enxergar a si mesmo, mas sim Jesus, quem transforma, quem cura, quem restaura, quem batiza, quem aviva, sabe? Então, a gente tem que ver e ser semelhantemente ao Senhor. Ser uma nova criatura por completo, sabe? Carne, alma e espírito. Você não tem que perder o controle dessas três áreas. Pelo contrário, você precisa governá-la. Essas três áreas governadas, você será um exemplo de Jesus na terra a ser seguido. Tá certo, irmãos? E através de você, pessoas vão se aproximar de Deus. Vão ser salvas, libertas, sabe? Para a honra e glória do Senhor. Não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, mas sim de Deus. Amém? Então veja só. Que coisa mais linda a resposta de Jesus. Que ele diz assim: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, irmãos, que talvez hoje está dando um pouco de trabalho, mas você será uma bênção na minha presença, sabe? Com o Espírito Santo habitando dentro de você. Jesus sabia quem Pedro iria se tornar lá na frente, após a sua morte e ressurreição. Tá certo? Continuando, que diz: cadê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra Pedro, sabe? O inimigo ia tentar de tudo para tragar Pedro, para fazer ele morrer espiritualmente. Mas o Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Tá certo? Toma posse dessa palavra. Você chegará até o fim. Você vai morar no céu, na eternidade. É para lá que estamos indo. Nosso alvo é lá. Não é aqui, nesta terra, neste mundo. Amém? E diz assim: e eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, pois isso era uma revelação e as pessoas precisavam cair em si e por si próprio descobrir, pelos feitos, pelos milagres, por tudo que Jesus vinha praticando, tá certo? No meio daquele povo. Então, vejam bem, irmãos, Pedro, ele foi uma pedra essencial na obra do Senhor. Através de Pedro, lá em Atos diz que eles foram batizados, cheios do Espírito Santo, e ali eles pregaram o Evangelho. E Pedro foi a primeira pessoa que, através do seu discurso, sabe, através da palavra que o Espírito Santo
transmitiu através da vida dele, resgatou mais de 3.000 vidas. Entende, irmãos? Ali foi o início da igreja. Ali foi o início, sabe, do romper da palavra do Senhor. Foi delegado a obra que Jesus estava fazendo sozinho para os discípulos tudinho. Entende, irmãos? Pedro se posicionou à frente, como ele sempre se posicionava quando estava próximo a Jesus. Sabe? Querendo aprender mais, querendo, sabe, ser usado mais. E isso tudo glorifica a Deus. Tudo isso exalta o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, através de Pedro, ele andava, irmãos, e a sombra, a resta dele, curava os enfermos. Veja os poderes que Deus deu a este homem. E ele negou Jesus 3 vezes. Se é que você não sabe, antes de Jesus ser crucificado, né? As pessoas perguntou: não é você que andava com Jesus, o rei dos judeus? Entende, irmãos? Ele negou. Ele disse: não sou eu não. Negou. Mas depois ele se arrependeu. Jesus foi ao encontro deles e falou com Pedro: Pedro, tu me amas? E ele: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E na terceira vez ele lembrou e entristeceu o seu semblante e disse: o Senhor sabes que eu te amo. Irmãos, ele se arrependeu de todo o coração, entende? Então, por isso, ele, através dos dons, dos talentos que foi entregue nas mãos dele, foi através dessa palavra, das chaves dos céus, que Jesus Cristo disse que seria entregue nas mãos dele. Entende? E tudo que ele ligasse na terra teria sido ligado no céu. E tudo que ele desligar na terra, desligar também no céu. Então, irmãos, ia depender dele, sabe? Da força de vontade dele, da perseverança dele e até o fim. Então, tudo isso, o nome do Senhor foi glorificado, foi engrandecido. E, irmãos, sinceramente, isso que é uma reviravolta, sabe? Isso que é deixar um legado para que pessoas como ele, como se diz, que tem o temperamento muito forte, pudesse buscar a Deus para que Deus pudesse dar os frutos do Espírito, sabe? E essa pessoa ter aquela paz, aquela bondade, aquele amor, aquela perseverança, aquela mansidão que só o Espírito Santo dá. Aquele domínio próprio, sabe? Porque Pedro também, quando Jesus estava se entregando, irmãos, aos soldados, os malcos, ele puxou a espadinha lá e cortou a orelha do soldado. E Jesus curou, sarou, fez um milagre ali, no momento que ele estava sendo entregue. Vejam, irmãos, isso que é exemplo de amor para com o próximo. Ele nada pecou, mas se fez pecador por nós. Porque a gente não merecia nada disso. Mas por amor, ele se fez pecador, sabe? Ele entregou a sua vida por amor de nós, nos comprando com alto preço na cruz do Calvário. Preço esse que de sangue. Então valorize o que ele fez por você, pela sua vida, antes mesmo de você existir, de você nascer, tá certo? Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar e entregar essa mensagem, edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, continua conosco, Senhor, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, que nada venha impedir o fluir do Senhor em nossas vidas, que nada venha impedir o romper da igreja,
Que a igreja possa ser edificada, Senhor, por homens e mulheres temente ao Senhor, cheios da Tua presença, ousados, sabe, meu Pai, que querem ir além, que querem ir adiante, viver a Tua promessa, o que olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem chegou no coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que são fiéis a Ti, para aqueles que Te amam de todo o coração. Então, Senhor, queremos viver o sobrenatural e só o Senhor pode fazer isso por nós. Nós não somos nada, apenas um instrumento em Tuas mãos. Continua conosco, Pai. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fui!